Olá, tudo bem com vocês? Olha só o que temos para hoje: flores. Vamos florir aí o nosso dia. Olha só que bonitinho, que cena perfeita para um café da manhã. Um bolezinho, uma xícara. Vou aproximar aqui para vocês verem os detalhes mais de pertinho. Quem quiser aí tá pausando o vídeo na hora de pintar para ver os detalhes. Essas flores eu não sei o nome delas, mas eu achei elas tão bonitinhas, tão diferente. Bem diferente do que a gente já pintou ultimamente por aqui. Os botõezinhos, aquelas folhinhas lá de segundo plano. Olha só como ficou gracioso esse risco aqui. A xicrinha, o nosso bule. Eu gostei bastante, eu espero que vocês também gostem. E vamos para a nossa aula. Vamos começar então aqui o nosso risco desta semana. É um bule com xícaras e umas flores. Eu vou começar primeiro aqui, ó, pelo fundo, que nós temos aqui atrás, um sombreadinho. Para fazer esse sombreado, eu vou estar usando o amarelo limão, o amarelo ouro e o siena natural. Vou começar pelo amarelo limão, sempre tirando o excesso no pratinho, para não ficar muita tinta no pincel. Tirei bem o excesso aqui do meu pincel, tá só com a sujeirinha de tinta, e venho aqui, ó, fazendo os movimentos circular para fazer então aqui um sombreado. Essa partezinha aqui eu vou fazer mais clarinha. E depois ali entre meio as flores, vou fazer um sombreado mais escuro. Eu não vou, ó, fazer toda a volta aqui para não ficar muito extenso esse fundo, tá? É só bem encostadinho mesmo aqui do nosso risco. Não precisa contornar a alça, nem fazer aqui parte de cima do bule também. Vamos só fazer essas partes aqui mais próximas. E lembrando sempre de tirar o excesso da tinta do pincel. Bater bem no pratinho para não ficar um fundo riscado, assim, muito marcado. Agora aqui no meio das flores, eu venho com o amarelo ouro, ó. Vou botar o amarelo ouro, também vou tirar o excesso aqui no pratinho. E venho, ó, sombreando aqui esses espacinhos que eu tenho. Tá? Notem que vai ficar já mais escurinho. Todos esses espacinhos eu vou preenchendo, ó. Eu vou usar o amarelo ouro só aqui nessa parte central, ó. Agora, aqui, onde já vai ficar na parte mais alta, eu já volto pro amarelo limão de novo. Ó, já peguei o amarelo limão. E essas partezinhas aqui eu vou fazer, então, com amarelo limão. Pra não ficar muito escuro aqui nessa partezinha de fora, ó. Tem que ficar mais suave. Se vocês quiserem estar usando outra cor de fundo, também podem estar usando tons de azul, pode estar usando tons de verde, que também vai ficar bonito o fundo. Pode estar modificando. Agora, esses espaços mais aqui fechadinhos, que eu tenho mais aqui no meio, eu venho agora com siena natural. E vou reforçar para ficar aqui, ó, mais escurinho. Sempre tirando o excesso da tinta no pratinho.
Eu vou vir com esse siena, ó, só nessas partezinhas aqui, ó, onde é mais no meio mesmo do arranjo. O restante não precisa, podemos deixar ele bem clarinho. Agora eu vou começar a fazer o bule, que é o que nós temos mais atrás aqui. Vou começar aqui pela tampinha dele, peguei aqui o clareador, vou colocar um pouquinho de clareador aqui de fundo. Preencher só a parte aqui da tampinha. Agora, eu vou estar pegando o azul bebê. No azul bebê, eu vou estar marcando mais as partes onde vai ter mais luz, ó. Venho fazendo essa partezinha aqui. Uma parte aqui mais, ó, no meio da tampa. E essa parte aqui, ó, do pegador, do puxador também, ó. Só mais esta lateral. Essa aqui eu não vou colocar tinta ainda. É só umas sujeirinhas de tinta mesmo. Agora, eu venho com o azul ardósia. E vou vir preenchendo aqui essas outras partes, ó. Quem não tiver o azul ardósia, pode estar fazendo isso aqui também com o azul caribe. Vai ficar um pouquinho mais claro, mas também fica bem bonito. Lembrando que a gente tem que sempre unindo as cores, ó. Vamos colocando e vamos esfumaçando ela para não ficar muito marcado, muito riscado. Sempre dando aquela suavizada, ó, para unir uma cor na outra. E sempre fazendo, ó, puxando as pinceladas no formato do que a gente tá pintando. A gente nunca vai puxar para cá ou assim, ó, sempre acompanhando o formato do que a gente tem aqui. Vou fazer a mesma coisa lá no puxador. Essa parte fica mais escura e ali vai ficar mais clarinho. Agora, nós vamos para a próxima cor, que é o azul cobalto. E venho fazendo praticamente a mesma sequência, ó, que eu fiz com o ardósia. Vamos marcando e vamos puxando para o centro, ó. Vou preencher aqui o meu, que vai ser da mesma forma que eu fiz com o ardósia. Depois eu venho para vocês verem como é que ele vai ficar. Olha, ele ficou desta maneira, já tá tomando forma. Aqui eu dei uma passadinha agora, ó, com este azul cobalto também nessa partezinha, sem tapar o meu ponto ali de luz que eu tenho, que eu já coloquei anteriormente. Agora, eu vou vir com o azul marinho. A gente vai escurecendo gradativamente. Vim com azul marinho, reforçando aqui as partes escuras. Da mesma maneira que a gente fez com a outra. Não vou puxar tanto com esse azul marinho, porque eu vou botar só nas partes que vão ficar mais escuras mesmo. Então, eu não preciso puxar muito lá pro centro, para não escurecer demais. Só vou dar uma puxadinha aqui para tá unindo as cores somente. Aqui nessa parte do puxador também vamos colocar.
E agora, vamos lá ao petróleo. O azul petróleo, reforçar só as partes bem mais escuras, tá? Aqui onde está bem próximo aqui do bule, essa parte da tampa, nós vamos deixar bem escurinho. E também a partezinha ali, ó, onde junta com o puxador, também vamos marcar aqui, ó, pra deixar bem escura essa parte. Vou limpar meu pincel. E venho agora só suavizando essa tinta aqui, ó. Prontinho. Agora, vamos iluminar. Tenho aqui o branco. Bem pouquinha tinta no pincel, ó. Uma coisinha de nada. Vamos fazer essa voltinha aqui primeiro. Ó, eu não vou com branco até o finalzinho. Eu deixo uma partezinha azul. Porque se eu for até o final, vai juntar com o meu pano e não vai ter um destaque aqui. Vai ficar tudo branco, não vai ficar bonito. Dou uma suavizada. Mais um pouquinho de tinta, de um ladinho só do pincel. E vou fazer aqui, ó, o movimento que tem essa tampa, ó. Vou botar uma luz aqui desse lado, mas eu tenho que acompanhar o movimento dela. Aqui desse outro lado a mesma coisa, vou botar um pouquinho também. Ó, são só marquinhas mesmo. E agora aqui nessa partezinha do meio, ó, eu venho dando, ó, vou botar o pincel pra lá pra vocês enxergarem. Umas esfregadinhas só assim, ó. E depois vou suavizando elas, vou sumindo. Tá? Então, aí está a nossa tampa. Agora, eu vou fazer o bico do bule aqui, ó. Pra depois nós virmos, então, pra essa parte aqui do meio. Vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Mesma sequência de cores. Só vou começar mostrando pra vocês onde é que fica a luz. E depois, vocês vão seguindo aí, fazendo no mesmo processo, a mesma sequência de cores como eu fiz ali na tampa. Vou pegar aqui, então, o azul bebê. Primeiro, um pouquinho do clareador. Pra ficar mais fácil da gente tá pintando. Agora, eu venho com o azul bebê. E vou colocar aqui, ó, nessa parte onde eu quero que fique mais clara. Agora, eu venho com ardósia. E vou preencher essa parte daqui pra lá. Não vou tapar todo aquele azul bebê que eu coloquei ali. Vou só unir aqui as cores. E essa parte aqui, ó, da parte de dentro do biquinho, eu preencho ela toda com ardósia. Vai ficar desta maneira. E agora, eu venho com as outras sequências de cores que eu fiz ali. Vou usar o cobalto, azul cobalto, azul marinho e o azul petróleo. Mesma sequência como eu fiz lá na tampa. Eu venho aqui, ó, com cobalto, puxo pra lá, faço essa partezinha aqui, depois eu venho com o marinho. E depois, no finalzinho, quando for retocar a parte final com o azul petróleo, eu volto aqui pra mostrar com vocês, fazer junto aqui com vocês. Voltando aqui, então, eu já coloquei o azul cobalto e o azul marinho. E agora, eu vou vir colocando o azul petróleo. Tinta de um lado só do pincel, pouquinha tinta. Vou fazer essa partes aqui que são mais escuras. Escurecer bem aqui essa partezinha de baixo, onde tem essas folhinhas, que ele tá atrás, então tem bastante sombra.
Aqui, ó, quando eu vim com o azul marinho, eu fiz uma sujeirinha aqui na volta, ó, para finalizar aqui o bico, para não deixar só clarinho aquela partezinha ali. Agora, eu venho aqui nessa parte de dentro do bico e também coloco o azul petróleo. Vai ficar desta maneira. Agora, eu venho com o branco, de um lado só do pincel e bem pouquinha tinta, e vou estar marcando aqui, ó, para iluminar na volta aqui desse bico. Pego mais um pouquinho e marco um pouquinho mais. Com muito cuidado, né, pra gente não tá entortando aqui o bico do nosso bule. Aqui nessa partezinha, eu vou botar uma pincelada com uma incidência maior aqui de luz, ó. Vai ficar mais marcado aqui esse branco. Aqui bem em cima, ó, eu vou fazer só um esfumaçadinho com essa própria sujeirinha que eu tenho no pincel, ó. Não é pra marcar muito, não. Então, o nosso bico, ó, vai ficar dessa maneira. E agora, vamos fazer esta parte aqui, ó. Vou lavar meu pincel. Vamos lá o clareador. E vamos passar primeiro um pouquinho de clareador. Depois de passar, então, o clareador, viemos aqui com o azul bebê. Eu vou colocar só nas partes onde vai ter mais luz. Que vai ser essa parte aqui mais do meio. Fazer deste lado e um pouco também aqui, ó. Deste outro ladinho. Agora, vou ao ardósia. E venho preenchendo aqui o restante, ó. Chegando aqui nesse azul mais clarinho, no azul bebê que a gente colocou, a gente vai só unindo aqui essas cores, ó. Não vou tapar ele todinho, não. Vou deixar só uma união aqui, ó, e vou deixar essa parte mais clara. Mas tem que mesclar bem, ó, pra não ficar aquela parte marcada, ó. Tem que notar esse degradê, assim, ó. Não pode ficar uma parte aqui de uma cor, outra de outra cor, assim, muito de repente. Tem que ficar esse degradê, assim, bonito. Uma união de cor bem bonita. Aqui na parte de cima, a mesma coisa, ó. Eu venho unindo ele. E nunca esqueçam, sempre a gente pinta acompanhando o formato do risco, tá? As pinceladas tem que acompanhar aqui o formato do nosso risco. Aqui eu tô com ele reto, mas aqui eu tô com ele volteadinho, eu vou com o pincel, ó, acompanhando esse formato dele. Olha só como é que vai ficar a união aqui dessas cores, tá? Vou preencher aqui da mesma maneira e vou fazer essa união aqui da mesma maneira como eu fiz aqui. Depois tiver tudo preenchido, eu volto aqui com vocês. Preenchi, então, todo aqui o bule com o azul ardósia e ficou dessa maneira. Agora, eu venho com o azul cobalto. E vou dar sequência aqui, ó, pra ir escurecendo. Mesma sequência que a gente fez nas outras partes, só que agora eu vou começar a acentuar uma sombra aqui, ó. Nessa parte do pescocinho do bule. Eu vou deixar essa partezinha aqui mais escurinha, para dar a impressão que ele tá cinturadinho ali, ó. Marcar bem aqui as voltinhas.
E venho escurecendo mais essa parte aqui, ó. Que aí depois, quando a gente vier com as tintas com as cores mais escuras, a gente já sabe a marcação onde tem que acentuar mais a sombra aqui, ó. Ó, aqui, ó, eu vou sempre fazendo esse movimento, ó, acompanhando o formato que eu quero dar aqui nessa peça. Notem que já deu uma cinturadinha ali nele, né? É isso que a gente quer. Forçar um pouquinho mais. Deixar aqui bem no meio mais escurinho. Aqui, ó, eu não subo tanto, já aqui nessa lateral e naquela eu subo mais, ó, pra dar, assim, ó, um efeito assim, ó, tá? Olhem só como é que vai ficar. Agora, eu vou fazer todo o contorno aqui na volta. Nesta parte, eu não vou colocar, tá? Vou deixar bem clarinho aqui. E aqui, eu vou fazer todo esse contorno, vou esfumaçar aqui no meio, ó. Tudo com esse azul cobalto. E depois eu volto pra vocês verem como é que ele ficou. Depois de ter colocado, então, o azul cobalto, ficou desta maneira. E agora, vamos ao azul marinho. Reforçando aqui os pontos mais escurinhos. Nesse tipo de pintura, a gente tem que cuidar muito sempre os movimentos que a gente vai fazer, porque é os movimentos que vai dar o volume, que vai dar o formato aqui da peça que a gente está pintando. Então, não é só chegar e colocar tinta, a gente tem que ir fazendo os movimentos acompanhando o formato do que a gente está pintando, ó. Aqui atrás da xícara é bem escurinho. E vou puxando lá pra cima, pra misturar bem. E não ficar marcado aqui essa união de cor. Esfumaço mais aqui no parte do meio, que é um pouquinho mais escura. Ó, depois que a gente vê que não tem quase tinta no pincel, a gente vem fazendo isso aqui, ó, esfumaçando bem pra ficar uma pintura bem bonita, ó, uma aparência assim bem porcelanizada, que ela não fica aquelas marcações, ó. Vou lá naquela partezinha onde eu quero mais escuro aqui, ó. Colocar a tinta aqui nessa partezinha, ó. Fazendo o movimento aqui dessa parte onde fica mais magrinha. Esfumaçar essa parte que eu coloquei aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Notem que aqui, ó, se eu botasse a tinta e deixasse, olha só como aparece a marcação, ó, que tá claro, claro, escuro, escuro. Isso a gente nunca pode deixar na pintura, tem que sempre ir suavizando pra não ficar essas marcações feias, assim, ó. Ó, agora que eu coloquei a tinta, ó, já terminei o que eu tenho no pincel, não tenho mais tinta. Aí, eu venho suavizando isso tudo que eu coloquei aqui, ó. Até elas unirem e não ficar aquela marca feia, né, de muito separada, ó. Olha só como já tem um degradê agora de cores aqui. E agora, vamos ao petróleo. O azul petróleo. Essa parte que é bem mais escura, vamos marcar bem. Ó, notem que ela fica bem mais escurinha pra ficar um acinturado bonito aqui, ó.
puxar um pouquinho aqui nessa parte do meio, onde é mais escurinha. Agora, eu vou contornar aqui, ó. Próximo da xícara e dessa flor, que aqui embaixo também é bem escuro. Tá? Aqui eu vou só preencher, depois eu venho pra mostrar como é que ele ficou. Agora, eu já coloquei aqui, ó, nessa área toda o petróleo. Eu vou pegar agora um pouquinho do azul marinho, de um lado só do pincel, e vou marcar aqui, ó, embaixo daquela voltinha que tem aqui no bule. Que eu preciso dessa parte escurinha para dar um destaque a hora que eu pintar aquela voltinha ali. Vou marcar bem esse contorno, deixar ele bem escurinho. Ó, eu vou marcar ele, mas eu não vou tirar aqui a minha luz que eu tenho aqui, ó. Ela vai permanecer ali. Agora, eu vou vir com um pouquinho de azul cobalto no pincel e vou dar uma esfumaçada aqui nessa luz que eu acho que tá muito gritante. Vou só esfumaçar um pouquinho. Que depois não colocar o branco, vai ficar branco demais, se deixar ele muito claro. Agora sim, viemos então com o branco. Tinta de um lado só do pincel, bem pouquinha tinta. Vou marcar primeiro essa partezinha que tá bem encostada aqui no bico. Agora, eu carrego um pouquinho mais de tinta no pincel e venho fazendo uma luz mais marcada, ó, acompanhando o formato aqui do bule. Aqui deste outro lado, a mesma coisa, ó. Eu acompanho também o formato aqui do meu bule e deixo uma luz mais marcadinha. Limpei o pincel, vou só esfumaçar um pouquinho essa parte aqui, ó. Agora, de novo, um pouquinho de branco já mais carregado. Marco um pouquinho mais a luz. Aqui mais só no meio. E aí está, então, o corpo do nosso bule. Vou fazer a alça aqui, ó, da mesma maneira que a gente fez as outras partes. Eu só vou marcar onde é que vai o ponto de luz aqui. Incidência maior de luz, e depois a gente vai escurecendo tudo da mesma maneira. Eu vou colocar a luz mais aqui. Que eu nem coloquei o clareador, mas podem estar colocando também primeiro o clareador. Nesta parte aqui. E esta voltinha aqui de cima, eu vou estar fazendo ela com o ardósio. Voltando aqui com o nosso bule. Aqui nessa faixinha eu coloquei por enquanto só o ardósia. E aqui, ó, deixei a parte de luz aqui e essas pontas, ó, bem mais escuras. Agora, eu vou vir com o branquinho só para colocar, ó, um pouquinho de luz aqui nessa parte. Que é onde vai ficar mais clarinho. Depois de fazer uma esfumaçada, eu pego uma quantidade um pouquinho maior e deixo assim, ó, mais marcadinho. Venho agora com uma sujeirinha de branco também aqui, para iluminar um pouco essa faixinha, ó. Não quero que ela fique toda de uma cor só. Eu quero um pouquinho de luz nessa parte central dela. Então, aqui mais no meio, eu vou deixar ela mais clarinha. Fica dessa maneira. E aqui, então, está pronto o nosso bule. Olha só que bonitinho que ele ficou. Vou botar aqui mais pertinho para vocês verem. Para quem gosta de estar olhando, ó, para pintar, quando for pintar, pode dar uma pausa aqui no vídeo, ó, e ficar olhando essa imagem para vocês estarem aí
pintando, tá bom? Agora, então, vamos fazer aqui as flores e as folhinhas, né? Eu vou deixar a xícara... Não, acho que eu vou fazer a xícara primeiro, tem uma folhinha aqui na frente, ó. Vamos fazer a xícara, então, primeiro, para depois ir para as flores. Vamos, então, à nossa xícara. Eu já passei aqui no fundo dela o clareador. Eu vou vir agora já pintando ela, então. Eu vou fazer ela mais clarinha para dar um destaque aqui próximo desse bule. Mas não vou fugir do azul, não. Vou continuar aqui nos tons de azul. Vou vir aqui com o azul bebê. E vou preencher aqui, ó. Vou começar por essa parte aqui do meio. Agora sim, eu vou estar preenchendo ela toda mesmo, ó. Não vou fazer só pontos de luz, não, porque eu vou fazer ela clarinha. Então, sem medo, vamos lá encher essa parte todinha aqui com esse azul bebê. Agora que eu preenchi toda essa partezinha aqui com azul bebê, eu vou vir com um pouquinho de azul cerúleo, que é um azul mais clarinho que o cobalto. De um ladinho só do pincel a tinta. E vou estar fazendo aqui uns contornos, ó. Vou marcar aqui o contorno e depois eu vou vir suavizando essa tinta. Que vai ficar uma xícara, assim, um azul mais clarinho. Olhem só. Primeiro a gente marca. E depois, que já não tem quase nada de tinta aqui no pincel, a gente vem esfumaçando, ó. Eu venho esfumaçando aqui para o centro. Sem colocar mais tinta, ó, é só com a sujeirinha que a gente tem aqui no pincel mesmo. Olha só como é que ficou. E esta partezinha aqui de baixo, eu vou colocar só o azul cerúleo, sem colocar outra cor, para deixar ela mais escurinha aqui, ó. Tá gravando? Assim que eu preenchi essa partezinha toda, ó, eu venho escurecendo um pouquinho mais. Aí eu vou pegar um pouquinho do petróleo. Eu vou deixar essa partezinha um pouquinho mais escura. Bem pouquinha tinta mesmo, tá? Quase nada aqui de petróleo, só pra dar um pouquinho mais de sombra ali mesmo. Vou vir aqui com um pouquinho do branco. E vou dar uma iluminada aqui nessa partezinha de cima, ó, pra arretar mesmo a linha aqui, esse risquinho. Não vai ficar branco, porque como a gente tem o azul, ele vai continuar aqui aquele azul clarinho. Ó, vai ficar assim. Agora, essa partezinha aqui de dentro, eu vou colocar o azul bebê. Agora, depois de preencher essa parte, então, aqui com o azul bebê, eu venho com o azul cerúleo, ó, fazendo essa voltinha aqui, ó. Vamos deixar igualzinho ali a partezinha do pé da xícara. Um pincel bem firmezinho, ó, pra ficar um risco bem firme. Fica bem bonito. Vamos devagarinho, vamos preenchendo toda essa voltinha aqui. Tá? Vou preencher ele todo e já vou fazer a alça também neste azul, tá? Só preencher aqui a partezinha da alça, então, com azul cerúleo.
Agora que eu já fiz aqui, ó, as partes mais escurinhas, eu vou seguir com este mesmo azul cerúleo, ó, e vou fazer uma voltinha aqui na parte de cima, pra dar um acabamento aqui, ó, na parte da boquinha aqui da xícara. Tá? Vou passar uma linha, ó, em toda a volta com esse azul cerúleo. Vai dar um acabamento mais bonito. Ó, vai ficar desta maneira. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou pegar o branco para iluminar um pouquinho essa área central dela, que dá a impressão que ela tá muito achatadinha ainda. Vou colocar uma luz aqui para realçar e deixar ela mais redondinha. Aqui também. Só na área central. Vou pegar um pouquinho aqui do branco e vou iluminar também essa faixinha aqui, ó. Só nesta área aqui central mesmo. E vou aproveitar essa sujeirinha e já vou iluminar também a alça. Só lá na parte de cima e um pouquinho aqui, ó. Aqui nessa pontinha também a gente pode botar um pouquinho de luz. Vou aproveitar a sujeirinha e marcar um pouquinho aqui no centro dessa parte do pezinho também. E aí está então a nossa xicrinha pronta. E agora vamos às folhas e às flores. Vamos então fazer aqui as folhinhas. Eu vou começar por essas aqui, ó, que estão pequenininhas, que estão mais distantes. Colocando o clareador. Vou fazer aqui uma de cada com vocês. E depois é só seguir a mesma sequência, não preciso ficar mostrando uma a uma, que vão ser todas iguais. Agora, eu vou pegar aqui o branco. E venho aqui em cima deste clareador com o branco. Não precisa carregar muito esse branco, tá? É mesmo um esfumaçadinho aqui. Não precisa reforçar muito, não. Agora, eu venho com o verde seco. Quem não tiver, pode estar usando aí o verde grama, o verde pistache, tá? Podem estar mudando as cores. Eu venho aqui marcando, ó, na volta. Primeiro, eu vou marcando na volta. Depois de fazer isso, eu vou esfumaçar. E assim, ó, o meio vai ficar mais clarinho. Vai ficar desta maneira. Agora, eu vou pegar aqui o meu filete. Eu diluí um pouco aqui no meu pratinho o cinza ônix com um pouquinho do aquarela silk. Ou quem quiser tá colocando também um pouquinho de água para ele ficar bem fininho. E vou vir com o filete marcando aqui, ó, o meinho dessas folhinhas. Elas são bem pequenininhas, então a gente não precisa botar muita coisa, não. Vou fazer também um contorninho aqui na pontinha, ó, como se fossem uns biquinhos. Que elas ficam mais graciosas também. Tá? E é só isso, não precisa muita coisa. Com mesma tinta que eu já tenho aqui, ó, já vou aproveitar e vou fazer o talinho. Com o mesmo cinza ônix. E assim eu vou fazer todas estas que são pequenininhas, ó. Temos várias aqui, ó, todas dessa maneira. Agora, eu vou estar fazendo uma dessas aqui, ó, maiores. Tá mais pra cá pra vocês verem. Eu vou fazer esta aqui
E aí, depois, todas as outras vão ser também da mesma maneira, tá? Vou passar primeiro o clareador, e depois eu venho pra gente ir colorindo ela, então. Agora que eu preenchi ela toda aqui, ó, com o clareador, eu vou vir preenchendo com o verde seco. Vou fazer o fundo dela todo neste verde seco. Aqui é uma folhinha bem escura. Então, por isso que vamos botar já um fundo escuro, para já facilitar pra gente fazendo ela. Depois de preencher aqui, fazer o nosso fundo, eu venho com o cinza ônix e o verde oliva. Vou pegar os dois juntos no pincel. E vou vir fazendo um contorno aqui, ó. Vou contornando e puxando pra dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Sempre dando aquela misturadinha, né, para não ficar marcado. Agora, eu vou estar pegando o verde pântano. E com o verde pântano, eu vou marcar aqui o meio, ó, da folha. Marcar o risquinho e já vou vir marcando, ó, como se fosse umas nervuras aqui pros lados, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Escurecer mais aqui, ó, que tá próximo da flor. Vou dar já uma esfumaçada para escurecer um pouquinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta no pincel, e venho aqui nesses espaços para reforçar um pouquinho essa luz. Mas é bem pouquinha tinta mesmo, é só um esfumaçadinho, não é para ficar um branco marcado. Essas nervurinhas, eu quero repicar ainda elas, ó. Não quero deixar uma nervura única ali. Então, eu venho com o verde pântano de novo. E vou criar aqui, ó, uns raminhos, ó. Em algumas delas, ó. Assim, a gente vai, ó, desenhando onde tem mais espacinho aqui na folha, a gente vai colocando mais algumas nervurinhas, ó. Não, assim, não fazendo todas elas iguais, da mesma maneira, né? Umas a gente coloca, nas outras não. Vai ficar, então, assim. E aí, a gente vai fazendo todas as outras que tem esse mesmo formato. Umas que forem menorzinhas, a gente não precisa repicar muito aqui as nervuras, pode botar umas nervuras únicas, tá? Então, vamos fazer todas elas, depois eu volto pra gente tá fazendo, então, as florzinhas.